Hoje vamos trabalhar o conceito de velocidade. Você pode se perguntar, mas professor, o que tem de tão difícil no conceito de velocidade? Veremos alguns detalhes e algumas dicas aí. Muita gente é acostumada a trabalhar a fórmula da velocidade como d sobre t. Tome muito cuidado com isso, porque essa expressão aqui ela não é correta, mas muita gente utiliza. Vamos ver alguns detalhes sobre isso daqui. Tomemos como exemplo um objeto que se move numa trajetória retilínea com velocidade constante. Vamos colocar um gráfico aqui para representar esse movimento. Um gráfico de posição pode ser dado em metros e tempo pode ser dado em segundos. Tomemos agora alguns pontos para representar esse movimento. Vamos supor que no instante zero a posição seja 2 metros, no instante 1 segundo a posição seja 4 e no instante 2 segundos a posição seja 6 metros. Aí o problema pergunta, qual a velocidade desse objeto no instante 2 segundos? O que muita gente faz e faz errado? Bom, como o problema pergunta qual a velocidade no instante 2, com esta fórmula aqui, muita gente deixa se enganar, fazendo o seguinte, bom, no instante 2, nós temos a posição 6, as pessoas olham para esta fórmula aqui, colocam então, bom, distância esse d aqui coloca como 6, e o tempo 2, e encontra a velocidade como 3 metros por segundo. Isso daqui está errado. Por que está errado? Porque isso que a gente fez está errado. Mas por que está errado? Vejamos, velocidade sempre envolve um deslocamento. Em outras palavras, sempre tens que ter 2 instantes de tempo e ver ao longo deste intervalo de tempo como se comportou o deslocamento. Já falei para vocês que nesse exemplo aqui, o objeto se movia numa trajetória retilínea com velocidade constante. Então, a velocidade desse objeto no instante 2 é a mesma que no instante 1 ou qualquer outro instante desse movimento. Então, o que a gente tem que fazer? Velocidade, como falei, envolve sempre um deslocamento, então o que a gente tem que fazer é explicitar que há uma variação nesta posição e isso acontece ao longo de um tempo. Eu sugiro e dou a dica, coloque esse delta para ficar bem claro. Sempre que na tua fórmula tiver o delta, por exemplo, delta S, isso significa que há uma variação da tua posição. E se há variação, tu tem que sempre pegar 2 pontos dessa tua grandeza, no caso, posição. Então, olhando para esse teu gráfico aqui, a gente tem que escolher 2 pontos quaisquer, de preferência aqueles que tu sabe, valores de posição e de tempo, por exemplo, aqui e aqui. Ah, mas professor, eu poderia ter pego esse ponto aqui? Poderia, sem problema nenhum. Poderia pegar esse ponto e esse daqui, ou esse ponto aqui e esse daqui, tanto faz, desde que tu escolha 2 pontos para te dar uma variação de posição e uma variação de tempo. Assim sendo, para encontrarmos a velocidade desse objeto que se move, temos que pegar e analisar este deslocamento neste intervalo de tempo. Quanto demorou este objeto para sair da posição 4 e até a 6, nesses 2 pontos que eu peguei. Sendo assim, a velocidade, temos variação de posição sempre final menos inicial, 6 menos 4, e o intervalo de tempo, mesma coisa, final menos inicial. Temos aqui 6 menos 4 dá 2, temos então que a velocidade desse objeto é 2 metros por segundo. Não deixe se enganar, mesmo que o problema pede, neste caso aqui, qual a velocidade no instante 2, sabemos como é um MRU, a velocidade no instante 2 é a mesma no instante 1, mesmo no instante 0,5 ou qualquer outro instante de tempo. Um detalhe que é interessante é, os alunos me perguntam, mas professor, funciona a regra de 3 para a velocidade? Funciona. E funciona por quê? Porque a relação entre velocidade e deslocamento é uma relação linear e proporcional. Sendo assim, vejamos alguns exemplos. O que significa a velocidade ser 2 metros por segundo? Significa que este objeto percorre 2 metros em 1 segundo. Sendo assim, por exemplo, em 2 segundos ele percorre quanto? Faz uma regra de 3.
vai notar aqui que ele vai percorrer 4 metros. Vamos ver se fecha com o nosso gráfico. Em 2 segundos, ele percorreu tudo isso daqui. Foi de 2 até o 6, ou seja, 4 metros. Então, quando a gente fala de MRU, de movimento retilíneo uniforme, funciona a regra de 3. Vamos ver agora um exemplo disso daqui numa questão do Enem de 2012. Confira aí. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Bom, você conferiu aí uma questão do Enem de 2012 e que fala sobre 2 trechos de distâncias diferentes e que serão percorridos por um caminhão com velocidades diferentes também. Note, no primeiro trecho, ele percorre com uma velocidade de 80 km por hora. O que isso significa? 80 km por hora significa que ele percorre 80 km em 1 hora. Então eu pergunto, nesse trecho que ele tem para percorrer, que é de 80 km, quanto tempo ele vai demorar? Dá para fazer por regra de 3, mas dá para fazer mentalmente também. Se ele percorre 80 km em 1 hora, essa é a velocidade dele, então nesse trecho de 80 km ele vai demorar justamente 1 hora. Sendo assim, no primeiro trajeto, nós temos aqui um intervalo de tempo que ele vai demorar de 1 hora. Vejamos no segundo trajeto. Ele diz que ele vai percorrer com uma velocidade de 120 km por hora. O trajeto é metade disso, ou seja, é 60 km. Vejamos então a velocidade do caminhão nesse segundo trecho é de 120 km por hora, significa que ele percorre 120 km em 1 hora, e o trajeto que ele tem a percorrer é de 60 km, ou seja, vai demorar meia hora. Então temos que o intervalo para o segundo trajeto a ser percorrido é de meia hora. Quanto tempo demora no total? 1 hora mais meia. 1 hora e meia. Confere aí, que é a alternativa C. Tá dada a dica aí sobre essa questão. Até mais.